anos minha mãe faleceu e tive que ir ao seu funeral com meus filhos e meu marido Diogo, pois fazia muito tempo desde que tivemos contato, já que não nos dávamos muito bem. Ela tinha um temperamento muito forte e sempre foi muito dura com meu irmão, e comigo nunca nos agrediu fisicamente, mas era muito rigoroso e específico com suas palavras quando algo não lhe agradava ou quando não fazia o que ela dizia. Não me gravou de nenhuma vez em que ela tenha demonstrado sequer um pouco de afeto. Mas esse não foi o motivo principal pelo qual me decidiu afastar. A razão principal foi porque, recentemente, ela começou a se envolver com pessoas muito estranhas, especificamente pessoas ligadas a seitas estranhas que realizavam todo tipo de rituais. Isso tornou a convivência ainda mais tensa entre minha mãe e nós. Ela ficou cada vez mais fria e distante, e coisas estranhas vieram a acontecer na casa em que morávamos com ela, desde ouvir barulhos estranhos no meio da noite até vermos sombras andando pela casa com nossos próprios olhos. Eu decidi me mudar com meu esposo, e minha irmã também saiu de lá com o tempo. Desde então, como disse, não convivi mais com ela, pois não queria que meus filhos fossem cercados por essa energia negativa que minha mãe havia instalada em sua própria casa. É aqui que minha história começa. Quando minha mãe faleceu, minha irmã me ligou dando a notícia e dizendo que seu corpo já estava na funerária e que tínhamos que ir para preencher todos os papéis para poder vê-la. Chegamos ao local em um dia de fevereiro. Ainda não me lembro porque estava tão gelado com água e neve e estava muito escuro. O ambiente em si já era deprimente, sombrio. A primeira coisa que nos disseram foi que minha mãe estava morta há 2 dias quando a encontrei. Uma amiga dela visitou e descobriu que minha mãe estava morta no sofá da sala. A causa de sua morte, segundo os médicos legistas, foi um infarto. Eu comecei a preencher todos os formulários para poder vê-la e minha irmã foi para casa, pois tinha um bebê recém-nascido e não podia deixá-lo por muito tempo. Fiquei na funerária preparando tudo. Lembro-me de estar completamente sozinho na recepção, preenchendo papéis, quando ouvi claramente a voz de minha mãe me chamando pelo meu nome. Também fiquei paralisado em silêncio para ver se houve algo novamente ou se tinha sido apenas minha imaginação. Mas ouvi novamente a voz da minha mãe dizendo: "Sofia, estou aqui." Levantei-me da cadeira e caminhei por um longo corredor de onde vinha a voz. O corredor era tão longo e estreito, com vários quartos dos 2 lados. Algumas portas estavam abertas, e só poderia haver quartos cheios de caixões de todos os tipos. Então, ouvi novamente sua voz me chamando do fundo do corredor. Eu estava muito assustado. Não me pergunte por quê. Segui a voz, talvez porque eu quisesse confirmar que minha mãe estava morta, ou se era realmente ela que estava me falando. Continuei caminhando até chegar a um quarto que claramente dizia que apenas o pessoal poderia entrar. Era o último quarto no fundo do corredor, e a luz estava apagada, então não consegui ver nada pela pequena janela da porta. Minha intuição me fez abrir aquela porta e acender a lanterna do meu celular. E lá estava ela, minha mãe, deitada em uma maca, sem roupa e com os olhos abertos. Fiquei muito impressionada ao vê-la. Nunca tinha visto um morto antes, muito menos imaginava ver minha mãe assim. Para ser sincero, também senti um pouco de medo naquele momento. Direcionei meu celular com a lanterna para procurar de onde vinha a luz, e no momento em que eu virei, ouvi o rangido da maca em que minha mãe estava. Rapidamente direcionei a lanterna novamente para ela, e lá estava ela, sentada, olhando para mim sem expressão no rosto. Eu dei alguns passos para trás lentamente para sair do quarto. Assim que saí, comecei a correr, quase chorando de medo. Voltei para a recepção, onde acabei tropeçando na moça que estava atendendo. Ela me perguntou se estava tudo bem, mas eu continuava chorando e não conseguia dizer uma palavra. Ela me ajudou a sentar e me deixou entusiasmado. Eu não contei nada sobre o que havia acontecido, ouvido ou visto, pois sabia que parecia uma louca e que ela não acreditaria em mim. Além disso, eu só teria problemas por ter entrado naquele quarto onde claramente estava proibido entrar. Apenas disse a ela que me senti mal pela morte da minha mãe, que já tinha preenchido o preenchimento de tudo para o funeral e que já estava de saída. Cheguei em casa em estado de choque.
Não contei nada ao meu marido, e muito menos para meus filhos. Não queria assustá-los, e também sabia que seria difícil acreditar naquilo. Naquela noite, não consegui dormir. A imagem da minha mãe morta me olhando e me chamou naquele quarto escuro estava em minha mente. No dia seguinte, chegamos cedo à funerária, pois minha mãe já estava pronta no caixão para começar o velório. Ainda estava tudo vazio. Os amigos e parentes ainda não tinham chegado, pois oficialmente o velório começaria às 10 da manhã e eram apenas 7 horas. Fui com meu marido pagar pelos serviços funerários e deixaria meus filhos sentados na sala onde estava sua avó. De repente, vi meu filho mais velho do lado de fora, falando ao telefone. Saí e querendo porque ele estava deixando sua irmã sozinha. Minha filha Daniela, que tem apenas 6 anos, respondeu que ele estava falando com sua namorada e que não aconteceria nada com Daniela por ficar um pouco sós hoje. Fui até lá rapidamente buscá-la, pois não queria que ela ficasse lá sozinha. Quando entrei na sala, minha filha estava atualizada no caixão. Ela estava falando, conversando sozinha e até rindo. Eu me aproximei e disse: "Dani, vem aqui. O que você está fazendo?" Ela respondeu algo que me deixou gelada. "A vovó não quer que eu vá. Estamos conversando." Eu a segurançai pelo braço e a tirei dali. Ela deixou para se soltar e voltar para onde estava, dizendo que sua avó não queria que ela fosse embora. Queria deixar sem ir com ela. Fiquei furioso e disse: "Sua avó está morta. Para de dizer mentiras." Minha filha saiu correndo, chorando em direção ao meu marido. Ele a pegou no colo e disse o que estava apostando. Ela disse a ele a mesma coisa que eu não a deixava ficar com a avó, que ela queria continuar conversando com ela. Meu marido olhou para mim e apenas acalmou minha filha para que parasse de chorar, levando-a para comprar doces em uma loja que ficou em frente. Meu filho ainda estava do lado de fora, falando ao telefone. Eu entrei na sala novamente e comecei a rezar, pedindo para que minha mãe encontrasse a luz e pudesse descansar em paz, para que não se tornasse um espírito perturbado, como eu acreditava que era. Enquanto rezava, as velas ao redor do caixão se apagaram repentinamente, o que achei muito estranho, já que não havia correntes de ar na sala. Depois disso, a luz apagou completamente, deixando tudo em total escuridão. Aquela sala não tinha janelas para a entrada de luz natural. Eu deixei o meu celular carregando no vestíbulo e comecei a sentir calafrios percorrendo meu corpo. Corri para sair da sala, mas a porta estava trancada e eu não consegui sair. Bati muitas vezes, mas ninguém me ouvia. Havia pouco pessoal por lá, apenas alguns assessores, e meu filho ainda estava do lado de fora no telefone. Eu estava desesperado, gritando. Foi então que senti algo tocar meu ombro. Quase desmaiei, mas consegui virar a cabeça, com medo percorrendo cada centímetro do meu corpo. Era ela, o corpo da minha mãe, falando comigo, dizendo que voltaria por ela, por minha filha, pois ela já não me entregou, pois eu havia entregado a ela. Desmaiei completamente no chão e só soube de mim quando acordei no hospital. Abri os olhos e estava meu marido e minha irmã lá. Eles me disseram que me encontraram desmaiada na sala e que me levaram às pressas para o hospital. A primeira coisa que queria, desesperada, foi onde estava minha filha. Disseram que o meu talento saiu na funerária com meu filho e o marido da irmã. Eu cansei tudo o que me tinha colocado e saí correndo do quarto do hospital. Meu marido me gritou para esperar, que estava me colocando soro e que meus filhos estavam bem. Mas eu sabia que eles não estavam seguros na funerária com o corpo da minha mãe. Subi no carro, meu marido e minha irmã conseguiram entrar no tempo e acelerei na direção à funerária, gritando o nome da minha filha Daniela. A primeira pessoa que vi foi meu filho. Perguntou onde estava sua irmã e ele respondeu que ela estava no banheiro, questionando por que tanta corria até os banheiros, mas minha filha não estava lá. Saí desesperada, questionando por ela e repreendendo meu filho por não contatá-la. Ele me disse: "Mamãe, juro que ela estava no banheiro. Eu entrei lá e ela não saiu." Todos chegaram a procurá-la, enquanto as pessoas chegavam para o funeral. Eu só pensei em encontrar minha filha, pedir ajuda para funcionários e todos conseguiram a procurar. Mas havia um lugar a que ninguém havia chegado, o caixão da minha mãe. Me aproximei lentamente e, para minha surpresa, minha mãe não estava mais lá.
Meu marido e eu alertamos os funcionários do local, e eles disseram que era impossível, que ninguém poderia ter movido o corpo e que era impossível não terem visto se alguém o levasse, pois a recepção estava do lado de fora da sala. Tudo o que eu queria era encontrar minha filha. Corri por todos os quartos daquele longo corredor, onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, gritando o nome dela, enquanto os outros procuravam no estacionamento e em outros lugares. Cheguei ao quarto onde vi o corpo da minha mãe pela primeira vez, e lá estava minha filha, chorando em um canto do quarto. Eu não a ouvia mais, pois tudo estava escuro. Eu disse: "Dani, estou aqui. Vem até mim, meu amor." Ela me disse que não podia, porque sua avó ficaria zangada. Perguntei onde estava sua avó, e ela respondeu: "Atrás de você." Rapidamente acenda a lanterna do meu celular e eu virei. Lá estava ela, parada, sorrindo para mim. Corri para abraçar minha filha e tirá-la dali. Nisso, deixei cair meu celular e não pude ver mais nada. Minha filha não parava de chorar e eu comecei a gritar por ajuda. Vi a sombra do corpo da minha mãe se aproximando lentamente de nós. Continuei gritando desesperadamente por ajuda, até que finalmente um funcionário chegou e acendeu a luz. Meu marido chegou com meu filho e minha irmã. Eu não consigo falar de tanto susto. Minha filha e eu estávamos chorando incontrolavelmente. Saí correndo dali com minha filha nos braços, sem dizer uma palavra, e fomos embora. Meu marido e minha irmã ficaram na funerária. Cheguei em casa e tentei enganar minha filha, que ainda estava em estado de choque. Recebi uma ligação da minha irmã dizendo que o corpo da minha mãe havia aparecido novamente no caixão, mas completamente carbonizado. Mal era possível reconhecê-la. O funeral foi cancelado para que pudesse investigar o que havia acontecido. Meu marido chegou em casa e contei tudo a ele. Ele reclamou por eu não ter contado desde o início, mas me abraçou e disse que tudo ficaria bem. Na funerária, nunca consegui encontrar nenhuma pista. Não sabia como o corpo da minha mãe havia desaparecido do caixão e reaparecido carbonizado. Mas eu sabia que aquela entidade não era minha mãe. Era algo mais que queria levar minha filha. Minha mãe havia oferecido para se enriquecer, mas como não consegui levá-la, aquela coisa acabou carbonizando o seu próprio corpo. Agora minha filha pertence a ela. Meu marido e eu levamos minha filha para a terapia até que ela voltou a falar e retomar sua vida aos poucos. Eu também comecei a fazer terapia e ir à igreja todas as semanas para pedir proteção para minha família, para que nada maligno que minha mãe trouxesse pudesse nos ferir. Ainda sinto medo do que aconteceu na funerária, mas estou determinado a proteger minha família. Nunca mais voltaremos lá, e todas as noites, antes de dormir, rezo para que minha mãe finalmente encontre a paz e que nenhum mal se aproxime de nós novamente. Após todos esses acontecimentos aterrorizantes e misteriosos, a minha família e eu decidi seguir em frente e buscar uma vida mais tranquila e segura. Mudamos para longe daquela cidade e nunca mais voltamos àquela funerária sinistra. Os anos se passaram e, gradualmente, o trauma começou a diminuir. Minha filha, Daniela, se recuperou e cresceu sem mais incidentes sobrenaturais. No entanto, as memórias daquela experiência sempre estiveram presentes, uma sombra constante em nossas vidas. Às vezes, quando olho para trás, ainda me questiono sobre o que realmente aconteceu naquele lugar. A identidade da entidade que tentou levar minha filha a descobrir um mistério, assim como o desaparecimento e o reaparecimento do corpo carbonizado da minha mãe. Muitas perguntas ficaram sem respostas, mas uma coisa aprendida com essa experiência: a importância de proteger a família e o amor que compartilhamos. Não importa o sombrio seja o mistério, a luz da família é capaz de superar até mesmo os horrores mais visíveis.